manteiga também, ela não pode estar líquida. Se você colocar a manteiga ali líquida, pode ser que ela vai alterar a textura, vai ficar muito mole. Então essa manteiga ela precisa estar em ponto pomada, sabe? Quando você passa a espátula ou a colher nela, você sente que ela tá cremosa, mas ela não tá líquida e também não tá gelada. Olá, boa noite! Sejam todas bem-vindas à nossa aula das 23 horas. Hoje nós estamos aqui com um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre os erros que podem causar o desastre da sua torta holandesa. Boa noite, encantos da Lari! Hoje nós vamos falar sobre os desastres que podem acontecer na hora que a gente vai fazer uma torta holandesa, né? Boa noite, Ana Cláudia! Então lá no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi, a gente já tem lá uma receita, né? A receita da torta holandesa que eu costumo fazer. Já tá lá no canal do YouTube Confeitando com a Gi. E é uma receita que ela já tem lá mais de 100 mil visualizações. E eu sei que sempre vem ali dúvidas frequentes sobre os mesmos assuntos. Por isso eu resolvi gravar essa aula especificamente sobre a torta holandesa, para a gente poder falar um pouquinho sobre alguns problemas que podem acontecer na hora que a gente está preparando essa maravilhosa sobremesa, né? E são vários problemas que podem acontecer aí no decorrer da sua receita, né? Dependendo do ingrediente que você usa, o método que você usa para fazer ali o seu preparo, pode dar problema, pode ficar com o creme mole. Então, para salvar, né, a sua torta, você não ter problema de nada, a sua torta não dá errado, vou passar aqui com você todo o passo a passo dessa torta. E depois, para você pegar os ingredientes, vá lá, assista o vídeo onde eu faço juntinho com você essa torta. E aí você já tem todos os ingredientes lá também na descrição do vídeo com as quantidades certinhas para você seguir, tá? Primeira dica que eu te dou, segue a receita, viu? Quando você for lá, faça os ingredientes tudo do jeitinho que tá lá, as quantidades, porque qualquer coisa que você alterar ali pode dar diferença, né? Então é importante você sempre seguir a receita, seguir o passo a passo para você ter o resultado ideal, para ter o resultado certo, né? Boa noite, Petra, boa noite, Bel, Anderson, Ana Paula. Hoje a gente vai falar sobre os desastres que podem acontecer na hora de fazer o preparo da torta holandesa. Então vamos lá. Eu anotei aqui, né, tudo sobre a torta, todos os detalhes, né, que envolve quando a gente está fazendo o processo da torta holandesa. E eu vou passar tintim com você aqui. E aí depois você vai lá no canal do YouTube Confeitando com a Gi e procura lá a receita da torta holandesa para você seguir o passo a passo. Essa aula aqui vai te clarear em tudo, tá? Você não vai errar em mais nada, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai fazer a torta holandesa, a gente vai precisar fazer uma base dela, que é uma farofinha com manteiga, tá? E aí, essa bolachinha, geralmente a gente faz com bolacha Maria, com bolacha de maisena. Você pode usar outras bolachinhas também, não tem problema. E a manteiga lá na receita, eu até falo que é manteiga sem sal, mas se você tiver a manteiga com sal, pode usar também. Aí você pode me perguntar, Gi, pode trocar e substituir por margarina? A margarina, ela não vai ficar dura, tá? Então a gente fala para colocar sempre a manteiga, porque a manteiga quando ela fica na geladeira, quando ela vai pro freezer, ela vai ficar bem durinha. Então na hora que você for fazer o corte da sua torta e a montagem, a manteiga vai fazer toda a diferença. Então assim, se você não tem aí a manteiga sem sal, pode usar manteiga com sal também. O salzinho ali da manteiga não vai interferir tanto, vai quebrar um pouco do doce também. Pode colocar essa manteiga com sal, tá? Então você faz essa farofinha. Primeira coisa, bate essa bolachinha no processador. Por acaso, se você não tiver o processador, pode bater no liquidificador mesmo, deixar ela tipo uma farofinha e aí você vai misturar a manteiga nessa farofinha. A manteiga também, ela não pode estar líquida.
Se você colocar a manteiga ali líquida, pode ser que ela vai alterar a textura, vai ficar muito mole. Então essa manteiga ela precisa estar em ponto pomada, sabe? Quando você passa a espátula ou a colher nela, você sente que ela tá cremosa, mas ela não tá líquida e também não tá gelada. Então é esse ponto que ela precisa estar, viu? Misturou esses dois ingredientes, a sua base da torta já tá pronta. Aí o que você vai fazer? Na receita eu fiz para uma assadeira de aro 20 centímetros, tá? Então se você quiser usar aí uma assadeira maior um pouquinho, o creme dá, você só vai ter que aumentar a quantidade da farofinha para você fazer e a quantidade das bolachas que vai na lateral também vai alterar. O creme e a ganache da decoração dá para uma torta um pouco maior se você quiser fazer, tá? Só a base que você vai ter que aumentar aí pelo menos uns 50%, né? A metade você aumenta aí para poder dar. Então você vai pegar uma assadeira de aro removível no tamanho de 20 centímetros. Tem que ser a de removível para você tirar ela dali de dentro, né? Mas se você quiser fazer também essa montagem da torta holandesa numa travessa de vidro, né? Pode fazer também, aí você não precisa desenformar, né? Tem essa opção de você fazer numa assadeira de vidro. E aí você coloca na mesa, né? Fica super bonito também. Tem essa opção. Você vai colocar essa farofinha toda no fundo da forma. Com a ajuda de uma espátula ou até mesmo um copo, você pode vir assentando toda essa farofinha ali no fundo. Quando você pegar a farofinha, você vê que aparece uma areia úmida. Então fica fácil você colocar tudinho ali no fundo, né? Boa noite, Dani. Boa noite, Ritiara. Boa noite, pessoal. Nós estamos falando dos problemas que podem acontecer quando a gente está fazendo uma torta holandesa. Então isso vai salvar a sua torta. Você nunca mais vai errar em nada na hora de fazer essa sobremesa maravilhosa. E depois, se você quiser entrar lá no canal Confeitando com a Gi, eu já tenho a receitinha lá, que é essa daqui, né? Que eu tô passando os detalhes para você. Lá já tá com todos os ingredientes, as quantidades que você pode usar, tudo certinho. E eu tô gravando esse vídeo porque ela tem mais de 100 mil visualizações lá e sempre tem dúvidas recorrentes sobre alguns assuntos. Então eu tô passando todo esse conhecimento do que pode acontecer de errado e o que a gente pode fazer para resolver esses problemas, para você não ter problema nenhum na hora de fazer a montagem, né, dessa deliciosa torta. Então tá, fizemos ali a farofinha, você coloca tudo no fundo da forma e aí é a hora de você vir com a bolacha. A bolacha geralmente que a gente usa para fazer a torta holandesa é aquela Calypso ou qualquer outra bolachinha que ela tenha uma parte dela banhada com chocolate. Ou se você quiser pegar uma bolachinha redonda e banhar ela no chocolate também, a metade dela, um lado dela, também é super válido, tá? Então você vai pegar essa bolachinha e vai colocar em toda a lateral da forma. Você já forrou o fundo da forma com a farofinha, agora você vai pegar as bolachas e vai colocar o lado de chocolate virado para a assadeira, tá? O lado que vai ficar para fora. Então essa parte de chocolate fica virada para fora e para um aro 20, que foi o que eu usei nessa receita, foram 15 bolachas. Então você vai ali, coloca as 15 bolachinhas, dá uma leve pressionada nela, na base, né, da farofinha ali, que ela vai fixar ali, vai ficar bem firminha também. Então dá uma chatadinha nas bolachas ali, coloca todas elas nas laterais. E aí essa parte da base da torta já tá pronta. Aí você vai pegar essa base agora, vai deixá-la no freezer, enquanto você vai fazer a montagem do creme. Vai fazer o creminho que vai em cima dessa base de torta, certo? Essa base não precisa assar, viu? Ela fica desse jeito mesmo. Você coloca ela lá no freezer e depois é só fazer a montagem. Aí agora vamos pro creme então. Coloca essa sua massa lá no freezer. Deixa ela lá reservada, enquanto isso a gente vai fazer o creme. O creme, primeira coisa, você vai bater manteiga com açúcar refinado, tá? Na batedeira. Então você vai fazer esse creme ficar uma emulsão bem maiorzinha assim, né? Aquele creme bem cremosinho, bem esbranquiçado. E a manteiga também, ela não pode aqui nesse ponto tá gelada, porque senão você vai ter muita dificuldade de misturar com esse açúcar também. E ela não pode estar líquida.
Se a manteiga estiver líquida ali, ela vai meio que dissolver o açúcar e vai ficar líquido. Então não vai dar certo, ela precisa estar no ponto de creme também, que é aquele ponto de pomada, quando você passa na espátula nela, ela tá molinha. Então você vai bater lá na batedeira a manteiga com açúcar, bate até ficar um creme bem esbranquiçadinho, bem assim volumoso, né? Bem levinho. Depois disso você vai acrescentar nesse creme ali o leite condensado e vai bater mais um pouco até ele aumentar de volume, certo? Depois do leite condensado, junto com o leite condensado, você já coloca baunilha para saborizar, para dar um gostinho a mais nessa torta. E aí você já vai colocar também o chocolate branco. O chocolate branco ele vai ser responsável pela estabilidade dessa torta. É o que vai te auxiliar na hora que você for fazer o corte da torta e tá perfeito aquele corte, sabe? Ela vai ficar realmente super firme para você cortar. Então, como que você vai preparar o chocolate branco para colocar ali? Então, primeiro você faz isso. Bate a manteiga com açúcar, acrescenta depois que ela já virou aquele creminho esbranquiçado, o leite condensado com a baunilha e vai acrescentar o chocolate branco já derretido. O chocolate branco tem que ser o chocolate branco nobre, tá? Não pode ser o chocolate branco de cobertura. Uma que ela não tem a cobertura, ela não vai ter um sabor ideal para ir na sua torta e a textura dela é diferente por ela ter a substituição da manteiga de cacau por uma gordura hidrogenada fracionada, tá? Então coloca sempre a barrinha de chocolate branco ali, o chocolate branco que você for derreter, chocolate nobre, certo? Derreteu esse chocolate no micro-ondas ou em banho-maria, se você preferir, né? Se for no micro-ondas de 30 em 30 segundos para esse chocolate não queimar. Se você colocar uma temperatura muito alta lá, esse chocolate branco vai queimar, né? Então você faz isso, já derrete um pouquinho a mais e reserva, tipo nem 50 gramas, 20 gramas ali a mais, só para você fazer a decoração. Aí você deixa ele separadinho. E aí, enquanto isso, você derreteu esse chocolate branco, você não precisa dar choque térmico, resfriar ele, nem nada. Pega ele, deixa ele esfriar um pouquinho, se ele estiver muito aquecido, deixa ele esfriar um pouquinho e você vai acrescentar esse chocolate branco direto no seu creme de manteiga com leite condensado, a baunilha, e nesse momento você vai acrescentar o chocolate branco. Mistura delicadamente esse creme, né? Vai ficar um creme bem volumoso, bem fofinho. E aí é a hora de você acrescentar mais um ingrediente nesse creme, que é o creme de leite. Nessa hora, muitas pessoas perdem o ponto do creme, né? Desse recheio. O creme de leite, você pode usar o creme de leite fresco. É o ideal para você bater o chantilly, né? Porque você vai fazer o chantilly com o creme de leite fresco, né? O chantilly que a gente conhece, ele não é um creme de leite, ele é um outro tipo de creme hidrogenado. Então, para a gente colocar na torta, a gente coloca o próprio creme de leite. Se na sua região, por acaso, você não encontra o creme de leite fresco para você bater, você pode fazer com o creme de leite de caixinha, que é o que eu fiz no vídeo, tá? Eu faço com o creme de leite de caixinha. Se você for fazer com creme de leite de latinha, aí você precisa tirar o soro dele lá, porque senão vai ficar muito líquido e ele vai talhar também, certo? Então esse creme de leite, ele precisa estar estupidamente gelado, tá? Coloca ele lá no freezer, deixa ele lá por volta de 1 hora mais ou menos, para ele poder ficar bem geladinho. Ele não pode congelar, ele precisa estar bem gelado, mas bem gelado mesmo para funcionar, certo? Então você vai pegar esse creme de leite agora e vai bater na sua batedeira. E não precisa acrescentar açúcar, que quando a gente vai bater um creme de leite para fazer chantilly, geralmente a gente coloca um pouquinho de açúcar. Nesse caso não precisa, como a gente já vai acrescentar ele no creme, não precisa colocar açúcar, tá? Você bate ele ali na batedeira até ele virar uma emulsão maior, crescer, ficar cremoso, como se fosse um chantilly mesmo, né? Só que na maioria das vezes ele não chega naquele ponto de pico do chantilly. Ele pode ficar um pouquinho mais líquido, mas você tem que conseguir bater ele não pode estar líquido, não pode estar talhado, certo?
Então, se for o de latinha, você tira o soro. Se for o fresco, melhor ainda, ele vai dar o ponto muito mais rápido pela quantidade de gordura que tem no creme de leite fresco, né? E o creme de leite de caixinha, se você for usar, tenta achar um creme de leite com mais porcentagem de gordura, porque é a gordura que vai fazer esse creme crescer e ficar volumoso e dar essa estabilidade no creme da torta, tá? Então bate esse creme de leite na batedeira, ele precisa crescer, ficar volumoso e não pode ficar líquido demais, senão você concorda comigo que aí o seu creme também vai ficar com dificuldade para endurecer, né? Daí você vai pegar esse creme de leite, misturar ele suavemente naquele outro creme que você já fez lá, chocolate branco, baunilha, leite condensado e a manteiga com açúcar. Não tem como esse creme dar errado, pela quantidade de gorduras existentes que estão ali, né? Do creme de leite, do chocolate branco, da manteiga. Então tudo que tá ali de gordura vai fazer endurecer realmente esse creme seu, tá? Então faça desse jeitinho que eu te garanto que não vai dar errado, tá? Então aí o que você faz agora? Tira lá do freezer a sua base de torta que você deixou lá mais ou menos 1 hora, né? Então ela já vai estar super firme. Tira ela lá do freezer agora e coloca esse creme por cima dessa base com as bolachinhas na lateral. E aí você não coloca esse creme até a finalização ali das bolachas. Deixa um espacinho, porque você vai colocar uma camadinha de ganache ali por cima. Então deixa um espacinho do final da bolacha para você colocar a ganache que vai ficar mais bonitinho, tá? Pega essa torta agora, deixa ela no freezer. Eu sei que você vai falar para mim, ai Gi, é muito demorado, mas gente, precisa fazer todo esse processo, porque se a gente fizer a ganache e for colocar em cima desse creme e ele não estiver firme ainda, vai afundar. Então, realmente, a torta holandesa, ela é uma torta assim, vamos dizer, né, um pouquinho trabalhosa, mas vale a pena. E faz assim com calma, realmente. Se você for servir, né, agora próximo ao Natal, Ano Novo, as festas, faz com antecedência, não tem problema. Você pode deixá-la no freezer ou pode deixá-la na geladeira um tempinho. Vai ficar até melhor de um dia para o outro, né? Ou então os 2 dias antes, não tem problema nenhum, tá? Você fazer assim. Então pega agora essa torta tua aí que já tá com creme e deixa ela lá no freezer, tá? Mais ou menos 1 hora, que ela já vai firmar para você colocar a ganache, viu? A ganache você vai fazer, eu oriento fazer com o chocolate meio amargo, porque como já tem, né, o doce ali no recheio, já vai dar uma quebrada nesse doce. Se você preferir fazer com chocolate ao leite mesmo, não tem problema, tá? Mas com chocolate meio amargo vai dar assim, tchan nessa torta. Então você vai fazer a ganache metade, a mesma quantidade. Eu coloquei nessa receita, e se não me engano, 150 de creme de leite, 150 gramas de creme de leite, 150 gramas de chocolate. Então, a proporção é a mesma dos 2 ingredientes. Boa noite, Fer. Boa noite, Luciana. A gente está falando sobre a torta holandesa. Boa noite, Elaine. Eu tenho uma receita já lá no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi, da torta holandesa. Então lá ela já está com bastante visualizações, tem mais de 100 mil visualizações lá e sempre tem algumas perguntas, alguns questionamentos recorrentes, algumas dúvidas. Então por esse motivo eu estou gravando essa aula, repassando a torta holandesa, passando todos os detalhes dela para você não perder a sua torta e fazer sua torta perfeitamente com todos os detalhes que ela demanda, né? Então vamos lá. Você vai fazer sua ganache, proporções iguais de chocolate e de creme de leite. O chocolate você vai precisar derreter ele no micro-ondas ou em banho-maria, se você preferir, tá? Se for no micro-ondas, de 30 em 30 segundos para você não queimar esse chocolate. Se for em banho-maria, toma cuidado para não cair água ali no seu chocolate também, para você não perder o ponto dele. E aí, gente, derreteu, tá derretidinho, viu que ele não tá empelotadinho, não tem nada de chocolate ali para derreter mais, você vai acrescentar o creme de leite com esse chocolate ainda quentinho, mistura o creme de leite ali nesse chocolate e pronto! É só misturar, já vai ficar aquela ganache super linda. E aí depois desse tempo que o seu creme já tá lá no freezer, aquela camada dele já vai estar super firminha. Eu te oriento não partir logo na sequência.
deixa essa torta mais um tempo. O vídeo que eu fiz lá no YouTube, eu deixei ela lá, ela firmou, eu cobri, deixei ela mais 1 hora no freezer e já cortei. Ela deu corte, ficou super firminha, mas no dia seguinte ela estava ainda mais perfeita. O corte dela fica muito mais perfeito no dia seguinte, tá? Agora retira essa torta que tá lá no freezer, que você já deixou lá esse creminho ficar bem firme, e pega essa ganache que você já fez e distribui por cima. Só espalhar mesmo, sem segredo, sem nada. Com a própria colher você espalha ali por cima, tá? E aquele pouquinho que eu te falei do chocolate branco ali que sobrou, você coloca num saquinho, qualquer saquinho mesmo você tiver, faz um buraquinho pequenininho e faz círculos em cima dela, tá? Vários círculos até você chegar ao meio da torta, se você quiser fazer essa decoração, né? Mas fica muito bonitinho. E aí com o palito, você vem puxando uma linha até cada bolacha, que aí você vai fazer o desenho da fatia direitinho, fica super bonita e fica uma decoração assim, né, de encantar, e já faz a marca ali onde você vai cortar a fatia também, te facilita bastante, né, se você for cortar a fatia ali onde tem a bolacha, né, cada bolacha vai ser uma fatia, ou seja, essa torta, se você for cortar por bolacha, vai render 15 fatias, né? É uma torta maravilhosa. Então você fez a decoração, torta pronta. O ideal é pelo menos mais 1 hora de freezer para você fazer o corte, para você servir, ou umas 4 horas na geladeira. Mas eu particularmente te aconselho deixar de um dia para o outro, porque o resultado vai ser muito melhor. Se por acaso você tiver que cortar antes, vai dar para cortar, ela só vai estar mais cremosa, tá? Mas não vai ficar aquele creme de jeito nenhum de escorrer. Eu já vi várias tortas que dão errado, que deram errado, assim, de escorrer tudo, né? Você tira da forma, assim, vai desenformar, cai as bolachas e aquele creme escorre tudo. Provavelmente foi um creme que talvez não tinha chocolate branco ou que não foi feito certinho e aí ele não endurece, né? Já vi várias receitas que não vai o chocolate branco na receita, né? E nessa receita que tem lá no meu canal, tem o chocolate branco, é a receita que eu faço, é a receita que dá certo, por isso eu tô te falando que não tem segredo e não tem como dar errado. Se você fizer desse jeitinho, sua torta vai dar super certo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. A assadeira eu já falei pra vocês, né? Eu fiz na assadeira de 20 centímetros, deu 15 bolachas na lateral. Então, se você for cortar a fatia por bolacha, vai dar 15 fatias essa torta, tá? Depois o creme. Ah, sim, pra você desenformar, tá? Você vai deixar ela lá dentro da assadeira. Se você for fazer de um dia pro outro, você vai deixar ela na assadeira daquele jeitinho, desse jeito, pro dia seguinte. Depois que você colocou ela lá no freezer, viu que a ganache de cima já secou, já tá firminha, você embala ela com plástico, né, pra ela poder ficar bem vedada, não pegar gosto de nada ali, nem na geladeira e nem no freezer. Deixa ela coberta assim pro dia seguinte você tirar. Lá no vídeo eu te mostro também como que você faz o desenforme, né? Como você vai tirar ela da forma. Você vai pegar um copo, de preferência um copo mais alto, né? Que dê altura para você descer realmente a sua assadeira e você conseguir pegar o fundo, tá? Então, um copo mais alto você coloca embaixo do meio da sua torta. E aí você vai pegar aqui a lateral da forma e vai começar a descer. Ela vai estar soltinha, ela não gruda, porque como aqui na lateral tem as bolachas, a bolacha não vai grudar, o creme não vai vazar entre as bolachas, vai ficar perfeito. Então você pega aqui na lateral e vai descendo essa forma até embaixo. Você já pega aquela parte de baixo ali da forma, né? Que tem aquele disquinho de alumínio. Você tira aquele disquinho ali na sua mão e com a ajuda de uma espátula, se você não tiver espátula, uma faca, qualquer coisa que você tiver e que seja fininha, você coloca por baixo da forma, assim, da assadeira, da torta, vai dando uma passadinha por baixo só pra ver se ela tá solta. Ela vai estar soltinha, gente, ela não gruda nessa base da torta, viu, da assadeira. Então você vai pegar ela já com um prato, você só vai dar uma empurradinha nela que ela já vai sair
inteirinha. No vídeo você pode ver lá da torta que tá gravado, você vai observar muito bem isso. E aí, gente, é só saborear e falar foi eu que fiz, né? Porque todo mundo vai ficar assim, ó, de queixo caído com você, de ver a maravilha da torta que você fez, né? E eu espero que você tenha muito sucesso com essa torta aí, que é uma torta maravilhosa, tá? Essa aula aqui, ela fica gravada aqui no Instagram, a gente retransmite ela também no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Então, se você, por acaso, quer fazer a torta holandesa, assiste o vídeo lá, onde eu faço a torta holandesa com você. E tem todos os ingredientes para fazer lá no canal do YouTube. E assista esse vídeo por completo também, que você já vai para a cozinha assim, ó, craque na torta e não vai errar nenhum ponto da torta, tá? Se por acaso ainda ficar alguma dúvida, você tiver algum questionamento, eu procuro responder o mais rápido possível para ajudar realmente quem está naquele momento ali fazendo a receita, preparando. Então, se tiver alguma dúvida ainda, quiser mandar pra gente, pode mandar para mim aí nos comentários, que eu respondo o mais rápido possível para te esclarecer, certo? Então, acredito que seja isso. Agradeço você por ter estado aqui, né, nessa aula maravilhosa. Aqui nós estamos criando um grupo de confeiteiras ou de pessoas que gostam da confeitaria, né, que realmente precisam esclarecer dúvidas. Então, se você gosta de confeitaria ou se você já é confeiteira, arruma um caderninho e todo dia às 23 vem pra cá pra gente estudar. Eu tô criando esse grupo porque eu quero realmente ajudar outras mulheres a empreender, a fazer a diferença no seu dia a dia, a ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro fazendo bolo. Então, se você tiver alguma dúvida, já arruma o seu caderninho também, vá anotando tudo e dúvidas, sugestões de tema que você queira aprender também, pode mandar nos comentários que a gente responde o mais rápido possível, tá bom? Eu acredito que era isso, as dúvidas assim, né, que eu precisava passar para vocês, esclarecer todo o preparo da torta holandesa. E se ainda tiver alguma dúvida de vocês na hora de fazer o preparo, pode me chamar, tá bom? Vou ficando por aqui, amanhã a gente volta novamente às 23 para a nossa aula, né, das confeiteiras memoráveis. Ah, não, amanhã é sexta-feira. Então amanhã eu vou dar uma folguinha para vocês. Depois vem o sábado e o domingo. Domingo a gente costuma fazer a live, mas domingo é Natal. Então eu vou dar uma folguinha para vocês. E na segunda-feira eu tô de volta com mais um tema bem interessante pra gente debater aqui sobre confeitaria. Se você tiver alguma sugestão de tema, pode mandar aí nos comentários, tá bom? Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Obrigada por ter estado aqui comigo. Vá lá no canal do YouTube, assista o vídeo da torta holandesa, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha com alguma confeiteira, se você não é confeiteira, né? Ou para quem deseja fazer a torta holandesa também. E lá se inscreve no canal para você ter acesso a todas as receitas e dicas que eu posto lá, tá? Ó, beijinho no coração, fiquem com Deus e boa noite. Tchau, tchau, gente. Até mais. Feliz Natal para vocês.